Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, gostaria de responder aqui uma pergunta que muitos fazem ao ouvirem falar da total consagração a Jesus por Maria, ou ao lerem o tratado da verdadeira devoção. Muitos se perguntam: eu posso fazer esta consagração? Que tipo de pessoa pode fazer esta consagração? Qualquer pessoa pode se consagrar? É apenas para religiosos, para religiosas? Uma pessoa casada pode se consagrar? A pessoa não batizada, uma pessoa que não fez primeira comunhão? Enfim, quais são as exigências para que uma pessoa possa fazer esta total consagração, como ensina São Luís Grignon de Montfort no Tratado da Verdadeira Devoção? A resposta é a seguinte: toda pessoa batizada que queira ajuda para perseverar na graça de Deus, pode fazer esta total consagração. Toda pessoa batizada que queira ajuda para perseverar na graça de Deus. Em outras palavras, toda pessoa batizada que quer ajuda para viver o seu batismo, toda pessoa batizada que não excluiu da sua vida a graça do Senhor e quer ajuda, não obstante as suas fraquezas, deficiências, quer ajuda para poder ser fiel a Jesus Cristo e perseverar na comunhão com Ele. Não podem se consagrar as pessoas que excluíram da sua vida a graça de Deus. Por exemplo, a pessoa que vive junta, não é casada, a pessoa casada só pelo civil ou casada em segunda união, unida pela segunda vez, tendo então um matrimônio anterior. Então, a pessoa que vive nessa situação está vivendo em uma situação permanente de adultério. De forma objetiva, excluiu da sua vida a graça de Deus, porque assim não pode nem confessar, nem comungar. Uma pessoa que seja associada, filiada a uma organização abortista, por exemplo, partidos comunistas, abortistas, como é o caso do PT, PCdoB, PSOL, etc., partidos que defendam estas ideologias contrárias à fé. Alguém que é filiado a estes partidos e não queira deles se desvincular, não pode fazer uma consagração como esta, porque se trata de um pecado grave contra a fé. Também, uma pessoa que seja inscrita na maçonaria e não queira deixar, não queira renunciar, também não pode fazer uma consagração como esta. E assim por diante. Qualquer outra situação de pecado na qual a pessoa esteja vivendo e não queira deixar, impede a pessoa de fazer esta consagração. Justamente por quê? Porque esta consagração é uma renovação do batismo. No batismo, nós prometemos, nós fazemos o voto de renunciar às coisas de Satanás. O pecado é uma coisa de Satanás. O pecado e qualquer situação de pecado nos faz pertencer ao inimigo de Deus. Se a pessoa não estiver disposta a renunciar o pecado e as situações de pecado, ela não poderá, portanto, realizar esta consagração. Esta consagração não é para as pessoas perfeitas, não é para as pessoas que estão, enfim, já em alto grau de santidade, simplesmente. Também estas podem fazer. Esta consagração é para toda pessoa batizada, toda pessoa que tomou consciência do valor da graça de Deus e que sente a necessidade de ajuda para poder perseverar na comunhão com o Senhor. Esta consagração é para as pessoas que são fracas, sim, para as pessoas que têm a consciência da sua debilidade, para as pessoas que têm a consciência da sua pequenez e que por isso mesmo precisam de auxílio para poder perseverar na fidelidade a Jesus nosso Senhor. É para estes a consagração. Portanto, não é para uma elite, enfim, escolhida. Não, é para todas as pessoas batizadas. E alguns vão e se perguntam assim: mas nós precisamos de um sinal, de uma moção interior? Precisamos de algum tipo de confirmação para poder nos consagrar? Evidentemente que não, porque o chamado para a santidade, ele é universal. Deus já nos fala na sua palavra: sede santos, como eu sou santo. O que diz ali São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6? Então, sede santos em todo o vosso comportamento. Sede santos. O que vai dizer São Paulo na carta que ele escreve aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14? Buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, viver em santidade é a exigência mesmo do nosso batismo. Viver em santidade é a exigência da nossa fé. Nós precisamos, portanto, perseverar na graça de Deus. Mas nós muitas vezes temos essa imensa dificuldade. Porque para perseverar na graça de Deus, nós temos que obedecer os mandamentos. Nós temos que procurar nos submeter à lei e à vontade de Deus, nosso Senhor. E nós temos essa inclinação, essa tendência à rebeldia e ao mal. Por isso, a consagração muito nos ajudará realmente a vencer essa debilidade. Nossa Senhora passará a ter uma liberdade maior de nos educar na fé. Então, meus amados irmãos, a consagração é para todas as pessoas batizadas que querem ajuda para poder serem fiéis a Jesus Cristo, nosso Senhor.
A única coisa que se exige é isto, que seja batizado e que não esteja preso a uma situação de pecado da qual a pessoa não queira se libertar. Não esteja preso a uma situação que objetivamente impede de confessar e de comungar. A pessoa que excluiu a Eucaristia da sua vida não tem condição de fazer esta consagração, porque esta consagração é justamente para poder ajudar a perseverar na graça. Se a pessoa excluiu a graça, não há nenhum sentido em realizar esta total entrega. Não é necessário que a pessoa que seja crismada, ou mesmo que tenha feito a primeira comunhão. É necessário que seja batizada, porque esta consagração é renovação do batismo. Claro que convém que já tenha sido crismada, claro que convém que tenha feito a primeira comunhão, mas não é necessário, não é uma exigência. Mesmo as crianças podem fazer a consagração e devem ser também, vamos dizer assim, instruídas para que realizem a sua total entrega. Basta que elas entendam que nós devemos ser santos, que nós devemos amar Jesus de verdade. Basta que elas entendam que essa entrega a Jesus, a Nossa Senhora, nos ensinará, nos ajudará a amar Jesus de verdade e a colocar em prática tudo aquilo que Ele mandou. Que idade uma criança deve ter para fazer a consagração? Deve ter a idade do entendimento, porque esta não é uma consagração que alguém faz das crianças. Esta é uma consagração que tanto as crianças como nós fazemos de nós mesmos a Jesus pelas mãos de Maria. Portanto, não é alguém que consagra o outro, é a pessoa que se consagra. Por isso, é necessário que a criança tenha o mínimo de entendimento, já tenha atingido a idade da razão, ou seja, pelos mais ou menos 7 anos, um pouco menos, um pouco mais, e assim compreenda o que está fazendo. Desde que haja alguém que lhe prepare, com certeza irá poder fazer esta total entrega para que possa ter este auxílio da Santíssima Virgem neste esforço para poder alcançar a santidade e o céu. Então, todos aqueles que são batizados e que querem ajuda para poder ir para o céu, podem e devem fazer esta total entrega, que com muita certeza será de grande utilidade para a sua vida espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.